programa à tarde com você especial de Páscoa está de volta. E a gente já viu ovo trufado, já viu coelhinho de chocolate. Então chega agora da gente falar de doce e vamos falar um pouquinho de salgado. A gente vai dar uma ideia para você fazer um prato salgado, já que na sexta-feira santa e às vezes no domingo de Páscoa tem gente que não gosta de comer carne. Quem vai dar essa ideia é o Chefe Lino. Tudo bom, Chefe Lino? Tudo bem, Laís. Vamos fazer um prato salgado. Difícil vai ser concorrer, né? Porque nesse programa mostraram tantos ovos bonitos, tanta coisa gostosa. E a gente agora concorrer com peixe, mas esperamos que o pessoal goste. Vamos lá, né? Bom, eu vou fazer um prato que não é um prato muito grande, não vou ensinar um prato aqui para a família inteira. É um prato para 2 pessoas. Então, um prato, digamos, mais pro lado do prato bonito, bem arrumado, como é um dia especial, né? Então, nós vamos fazer um pedaço de atum. Tá. Aqui a gente tem um belo pedaço de atum e tem algumas coisas para acompanhar. Basicamente, é um atum que vai ser colocado em cima de uma pasta de tomate um pouquinho picante. Nós temos uma saladinha para acompanhar e o demais é a decoração. Tá. Quer que eu explique o que tem aqui? Quero. Então vamos lá, nós temos um pedacinho de atum aqui, ó. Esse pedacinho de atum tem mais ou menos aí umas 250 gramas, né? Então vai ser para 2 pessoas. O atum, ele vai ser passado um pouquinho de sal e a gente vai colocar chia. Chia são essas pequenas sementes assim, que hoje em dia tá muito na moda, né, Laís? Verdade. E ela serve também para deixar o atum mais crocante. Nós vamos, aqui tem uma pasta que eu falei de tomate. Isso aqui nada mais é do que um tomate seco que eu bati no liquidificador com azeite e coloquei um pouquinho de pimenta, que é para ficar um pouquinho mais picante, para dar um contraste. Você poderia também usar outro tipo de pasta embaixo, até um vinagre balsâmico, uma pasta verde, não importa. Isso aqui é só para deixar bonito o prato, deixar diferente, deixar agradável. E nós vamos fazer uma saladinha. Aqui eu tenho algumas folhas de um mini alface, já com uma coloração mais arroxeada, verde, um pouquinho de cenoura que a gente fatiou ela ralada bem fininha, tomatinho desse aqui que é chamado tomatinho uva, é um tomatinho, olha, experimenta, pelo menos para a Laís ir tirando esse gosto de ovo de Páscoa que ela tá na boca, né? Tomatinho. Você vê que delícia? Semente, né? Não tem, ó. O cereja tem semente, é desse tamanho, mas tem semente. Não sei, agora você me pegou. Mas eu acho que ele tem uma diferença do tomate cereja e tomate uva, eles têm sabores diferentes, um é um pouquinho mais doce que o outro. Para temperar, eu não vou usar nem vinagre. Aqui a gente tem um limão siciliano, eu só vou cortar no meio, que a Laís estava falando para mim que o limão que é mais normal é aquele, o limão tipo Tahiti, né? E esse aqui é um limão siciliano. Olha o cheiro dele. Nossa, é muito mais gostoso, é muito mais cítrico, né? Ele é muito mais aromático, né? E você pode usar ele tranquilamente para decorar uma salada. Como nós vamos... tem mais uma coisa. Aqui eu tenho umas sementinhas de girassol. Você poderia ser uma semente amêndoa, nozes, picadinhas, só para enfeitar o prato. Eu vou colocar umas sementinhas de girassol. Como nós vamos mexer com peixe, e no caso nós estamos com essa tábua só aqui, e eu não quero contaminar os meus vegetais, apesar de que um atum, a gente que se come ele cru, a gente também não teria tanto problema, porque está muito fresco. Mas vamos fazer como se deve, a gente vai deixar ele um pouquinho de lado, e primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fatiar algumas folhinhas aqui, né? Então, elas já estão higienizadas, eu vou pegar um pouquinho, eu vou fazer bem pouquinho, Laís, que como eu falei, é um prato para pouca gente. Então, na faquinha aqui, ó, bem fininho, deixa eu ver se eu não estou, tirar as coisas da frente aqui para a câmera poder pegar, olha lá, bem fininho. Um pouquinho de alface, mini alface, na verdade, verde. Você também pode usar um alface comum, viu? Não precisa ser o mini alface, não, mas tá aqui. A gente vai jogar aqui dentro desse bowl e um pouquinho dessas folhinhas aqui, que já tem outra coloração, que vai dar um contraste, né? Mas todas eles sempre fatiado bem fininho. Porque o prato, como eu falei, é um prato delicado, é um prato bonito, então a gente não vai poder ter nada muito grosseiro lá dentro. E mania de chefe, né? O prato sempre tem que ser bonito, além de ser gostoso. Eu acho que isso não é mania de chefe, é mania de tudo que a gente faz, né? Seja artesanato, seja arte, tudo tem que ser bonito, né, Laís? E por que não a comida também não tem que ser bonita? Com certeza. Um pouquinho desta cenoura raladinha, que a gente já tinha pré-ralado. E eu vou pegar aqui uns 4, 5 tomatinhos e vou cortar eles em umas 4 partes, ó. Tá vendo? Até você tinha perguntado, ele tem um pouquinho de semente sim dentro, mas ele tem um sabor muito suave, é muito doce, muito saboroso, é bem pequenininho. Sabe que isso aqui é para sua geração é uma coisa normal,
Mas para nossa geração, assim, é uma coisa nova, porque antigamente não tinha aqui no Brasil. Não. O tomate cereja, o tomate uva. Esse tomate uva aqui, eu acho que eu conheço ele faz uns 4 ou 5 anos. Não era uma coisa muito normal. O tomate cereja mais tempo. Mas é da nova geração. E a gente vai temperar ela daqui a pouquinho. Só para a gente ter aqui a nossa tábua, ela não está com o peixe. Agora sim a gente pode colocar o peixe. Nós não vamos mexer mais com nada fora o peixe aqui em cima. Então vamos lá. Esse peixe aqui, ó, eu cortei um toletinho quadradinho. Nós vamos dividi-lo ao meio, né? Ele é bastante, para quem tem o costume de comer salmão em restaurante japonês, ele é bastante firme. E o atum, ele é muito consumido cru, mas ele é muito gostoso também se você dar uma pequena dourada. Ele vai mudar de cor, você vai ver que vai parecer quase que um bife. Isso aqui eu vou tirar, olha, eu quero fazer 2 toletinhos assim. Bem pequenininho. Digamos que seria um para cada pessoa. Até esse aqui tá um pouquinho maior, para eles não brigar depois na hora. Tá bom? Pronto. Me conta uma coisa, você vai abrir a Bela Itália no domingo de Páscoa? A gente abre todo ano, a gente trabalha almoço e janta, a Bela Itália, trabalho normal. Inclusive é um dia de bastante movimento no restaurante. As pessoas costumam sair bastante no dia de Páscoa. Então é ideal que a pessoa reserve? Eu não faço reservas no restaurante, por isso mesmo, porque ele fica muito cheio. Mas o ideal, então, é que as pessoas cheguem cedo. Porque quem chega no restaurante meio-dia e meia, encontra local. Quem chega, às vezes, um pouquinho mais tarde, não que não vai comer, mas às vezes vai ter que ficar ali embaixo para comer um aperitivo, para tomar uma tacinha de vinho, para fazer um pouquinho de tempo enquanto a gente tem uma mesa. Vai ter algum prato especial para Páscoa? Olha, os pratos do restaurante, da Bela Itália, geralmente a gente faz muita coisa diferente, mas sempre na Páscoa, né? Em algumas ocasiões a gente faz alguma coisinha diferente do usual. Então vamos fazer uma massa que chama orecchiette com molho de bacalhau. Então, como o bacalhau já é uma coisa tradicional da época de Páscoa, a gente faz um bacalhauzinho desfiado no molho vermelho e põe no macarrão. Olha lá, você que não quer cozinhar em casa, estão vale convidados. a pena lá na Bela Itália. Olha, um pouquinho de sal, e a gente coloca de um lado, dá uma viradinha nele, né? Só para dar uma salgadinha de leve no salmão. Ele não precisa ser muito salgado, o salmão, não tem necessidade. Olha, aqui o salmão, eu tô cismei com o salmão. O atum, a gente coloca um pinguinho só de azeite antes, só um pouquinho, que é para ele grudar a chia. Né? Então vou passar ele aqui nesse azeite. Ah, a chia vai no fogo junto. Vai ali junto, ó. Aí, inclusive, Laís, eu já vou até ligar aqui. Funcionou? Beleza, aí ela já vai esquentando. Então, a chia a gente coloca, vira ela um pouquinho. Ele vai ficar todo meio que melecadinho de chia, tá? E ele vai dar uma beleza e uma crocância também. A chia, depois que ela está douradinha lá, ela passa pela chapa, né? Inclusive aqui é uma chapa que eu coloquei aqui, que é uma chapa com aquele antiaderente, né? Tá. E ele vai ficar pouquinho tempo. Eu vou dar uma lavadinha na mão aqui. É legal essa chapa, né? Dá pra gente adquirir e ter em casa, porque é gostoso fazer as coisas assim, né? Exatamente. Essa chapa, ela além de funcionar como chapa mesmo, porque ela tem uma camada grossa. A diferença de algumas panelas, que se elas forem muito finas, o calor passa muito rápido pelo material e acaba queimando ou grudando o que a gente colocar em cima. No caso, essa aqui não. Ela é grossa, mas ela tem essa camada antiaderente, que também dá uma facilitada pra gente. Dá uma grelhada e não gruda, né? Não incomoda tanto. O nosso atum, ele tá já preparado. Aqui eu vou explicar uma coisa para você, Laís. Olha, a gente tem que deixar numa temperatura, quando a chapa estiver acabei de ligar, né? Eu vou diminuir um pouco. Isso eu queria até, enquanto a gente dá uma douradinha nele aqui, ó, colocar um pinguinho só de azeite e vou passar um guardanapo, ó. Porque eu não quero muito óleo, eu só quero que ele não grude, tá, né? Então eu vou usar aqui um pegador, a gente coloca para ele ir dourando, a gente vai virar os 4 lados dele. Muito bem. O que eu ia falar sobre a temperatura? Às vezes as pessoas fazem pratos e se preocupam com os ingredientes, com os temperos que vão, e às vezes não se preocupam com a temperatura. Se você deixar alguma coisa muito quente demais no fogo, às vezes não dá um bom resultado. Se deixar muito frio, não dá bom resultado.
Então eu vou dar um exemplo para você. Tá. Você já foi em um prédio, assim, você vai num local fazer um exame e tem aquele vidro que tá pegando sol. Se tá com frio, você encosta no vidro quente e aquilo vai te esquentando aos pouquinhos, esquentando um pouquinho e é gostoso. É gostoso. Se você encostar na chapa de um forno ali, você vai se queimar e não vai te esquentar. Então tem certos ingredientes que eles precisam de uma coisa bem quente para dar o resultado. E alguns tem que cozinhar aos poucos, né? É o caso aqui do atum. Esse atum, se eu colocar numa chapa muito quente, ele vai formar uma casca e dentro vai ficar muito cru. Tá. Então, se eu deixar ele com o fogo um pouquinho mais tranquilo... Ele Então vai... aqui a gente coloca que esteja morninho. Isso, ele vai cozinhando aos pouquinhos. Você vê que um lado dele está começando a ficar branquinho, eu vou virar. Então ele vai ficar por fora na textura que eu quero e dentro ele vai cozinhar um pouco também. Tá? Uma batatinha frita que você jogar ela num óleo frio, vai encharcar. Ela precisa de um óleo bem quente. E outras coisas você precisa de algo um pouquinho mais manso. Entendeu? Entendi. Beleza. Enquanto o nosso atum... Anotado o recado. Anotado. Enquanto o nosso atum ali vai dando uma douradinha, nós vamos dar uma temperadinha na salada, né? Um pouquinho de sal, um pouquinho do nosso limão, do limão siciliano, né? Olha, caiu ali dentro uma diferença do limão siciliano para o nosso limão que hoje a gente usa, né? Que ele tem ainda semente. As evoluções aí na parte genética, né, dos alimentos, tiraram as sementes do limão que a gente usa. Antigamente eles tinham semente, ó, um pouquinho de azeite, a saladinha tá pronta. Então isso aqui a gente vai enfeitar o prato. Eu vou dar uma viradinha ali, tá aqui. Vai aumentar um pouquinho o forno. Um pouquinho, ó. Tá vendo? Um lado ele já está ficando branquinho, então agora tá na temperatura ideal. Nós vamos pegar esse prato aqui, que eu falei que é um pratinho mais bonito, e nós vamos colocar Então, um pouquinho desse patê, né, que é um tomate seco. Tá. Agora você vai ver que bonitinho. Tomate seco é fácil da gente fazer em casa? O tomate seco é fácil de fazer, não é difícil não. O tomate seco a gente tem que pegar e cortar ele na metade, tirar a semente, jogar um pouquinho de sal e açúcar, colocar dentro de um forno a uns 180 graus, 150 graus, não muito forte, deixar um pouquinho a porta do forno aberta para sair a umidade e deixar ele evaporando aquela umidade, ele vai secando. Por que sal e açúcar? O tomate tem um pouco sempre de acidez, né? Então o açúcar vai tirar o ácido. Vai tirar a acidez e o sal é logicamente para temperar, para deixar ele gostoso. Bom, eu coloquei um pouquinho do tomate de cada lado, né? Tá. Agora você vai pegar um pincel, né? E a gente vai... Vou até inclinar um pouquinho, ó. Não sei se eu consigo fazer bonitinho aqui assim inclinado, mas vamos tentar. Eu só vou jogar um risco para cá e agora você vai ver e fala assim, não tá tão... gente, é muito chique essas coisas de chefe que faz aí a decoração do prato. Ó, aí você vai ver quando eu colocar em cima como ele vai ficar bonitinho, tá vendo? E dá um outro olhar, né, quando a comida chega. Aqui tá feito, vou dar mais uma viradinha aqui. Já estamos com dois lados praticamente já douradinhos. E aqui nessa ponta do lado de cá, a gente tá vendo que aqui ficou uma parte onde tem mais esse tomate que eu falei pra você. Eu coloquei um pouquinho de pimenta também, que é pra quando você comer esse atum, você vai sentir esse purê praticamente, né? Esse purê de tomate que a gente fez, um pouquinho picante. Então a gente vai colocar nessa parte contrária aqui, ó. Prefiro pegar até com o outro pegador. Esse aqui a gente deixa pro peixe, esse aqui é pra salada. A gente vai colocar só um pouquinho aqui, ó. Coloca estrategicamente colocado um tomatinho aqui, um tomatinho ali, né? Olha que bonitinho. E aqui, aonde que tá essa outra parte, nós vamos colocar o atum. Vamos lá, do outro lado. Então, é um pratinho que você vai ver também que nós estamos demorando aqui o quê? 15 minutos para fazer, nem isso? Super rápido. Desde o começo, rápido o prato fazer. Ele requer um pouquinho só de cuidado para você deixar ele bonitinho, caprichado, mas não é difícil não. Gente, você que está em casa e assiste sempre o nosso programa, se você quiser dar alguma sugestão, uma sugestão de alguma coisa que você gostaria de ver aqui, ou até mesmo de uma receita que você gostaria que o chefe Lino ou algum outro chefe cozinhar, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, atardecomvocê@gmail.com.br e a gente vai analisar a sua sugestão e vai fazer o possível para trazê-la aqui para você. Mande um desafio pra gente, falar, eu queria... Sabe que eu não vi ainda o chefe Lino fazendo programa? Não vi fazer isso, aquilo. Sabe que no meu restaurante acontece muito? Eu vou até... A gente falta mais um minutinho só ali, eu vou contar. Tem uma turma que vai no meu restaurante
que eles já comeram todos os pratos que eu já fiz lá. Todos os pratos do cardápio já comeram. Eles começaram a pedir coisas diferentes. A semana passada, eu fiz uma polenta com rabada para eles, né? Aí, essa semana, eles querem comer arroz com suã. Então, o pessoal vai pedindo coisa diferente, a gente vai fazendo. Então, se você quer ver uma receita diferente aqui... Pode pedir. Pode pedir. E não só receitas, se você tem alguma curiosidade que você gostaria de ver, de saber, manda um e-mail pra mim, conta pra gente que a gente traz aqui no programa. Laís, o nosso atum está pronto. Olha, eu vou colocar ele aqui nessa parte limpa da tábua, onde a gente não mexeu com nada ainda. Tá? Por que você não colocou direto lá? Eu poderia, tá vendo? A gente poderia colocar aqui direto, porque eu quero fazer um cortezinho nele diferente, ó. Tá. Então eu vou fazer um corte aqui meio diagonal, que é pra pessoa poder ver como é que ele está por dentro, ó. Então eu coloco uma partezinha aqui e a outra partezinha aqui, ó. Apesar de que ele ficou, você viu como ele tá cozido por dentro? Sim. Por quê? Porque ele cozinhou devagarzinho. Se ele tivesse cozinhado assim, mais... olha, até essa faquinha não tá cortando muito agora, eu peguei uma faca errada. Mas dá pra ver, ó, tá cozido por dentro. Se ele tivesse cozinhado mais rápido, é o que você falou, ele não ia cozinhar por dentro. Ele ia ficar branco por dentro. Tá. Né? Eu vou colocar um fiozinho de azeite em cima dele. Um fiozinho de azeite. Esse é um azeite também que, no caso aqui, eu tô usando um azeite especial. Eu trouxe da região da Úmbria. Ele tem um sabor muito frutado. E agora a gente vai usar essas sementes de girassol. Vou colocar algumas aqui em cima. Algumas aqui. Aquela coisinha assim de derrubei sem querer ali, sabe? Tem que ser bem... Ó. E aí, deixa eu ver a posição que dê pra câmera pegar bem, ó. Tá aqui o nosso pratinho decorado. E antes de eu experimentar o nosso pratinho, eu vou agradecer a todos os nossos parceiros, porque sem eles a gente não conseguiria fazer essa cozinha para fazer essas delícias que a gente sempre faz aqui. Então eu queria agradecer a Associação Sabores de Bragança, a Agência de Viagens Antares Travel, a Água Origem e também os meus parceiros, o Carlos Doratiotto, que sempre faz o meu cabelo, a Celinha Oliveira, que sempre faz a minha maquiagem, e a loja Cris Bittencourt, que é a que me dá os looks para usar aqui no programa. E você já falou do nosso amigo da Antares Travel? Sabe que lembra que a gente esteve aqui e conversou sobre uma excursão que nós íamos fazer para a Argentina? Essa semana a gente vai trazer para você aqui um cartaz mostrando que nós vamos para Mendoza, vamos fazer uma excursão para conhecer os vinhos de lá, vamos gravar, vamos trazer imagem, vou fazer que nem eu fiz quando eu estive no Egito. Vou gravar uma matéria para você de lá. Grava mesmo, porque a gente adora. Beleza? Direto do Egito, e agora vai ser direto de Mendoza aqui pro programa Tarde com você. Agora... Tá inspirado ainda pra comer um peixe? Bom, depois desse, vai dando vontade, não vai? Vai dar esse cheirinho, o pessoal de casa infelizmente não consegue sentir, mas eu vou experimentar e vou contar pra você. Fica bonito? Fica. Tá vendo? É uma coisa simples, um pedacinho só de atum, um pouquinho de salada, mas depende de como a gente coloca, ele dá uma graça, né? Dá uma graça. Agora vocês pegam um pedacinho assim, passam um pouquinho no tomate, né? Vamos ver. Tem esse tomate picante do lado. Que não é muito picante, pelo menos espero que não esteja tão picante assim, né? Ele vai dar só um sabor pro atum. Olha, chafirino aprovadíssimo. Tá um pouquinho picante, mas é muito pouco. Bem pouco, e só pra a chia realmente deu essa textura diferente. É o que dá crocância. Né? A gente mastiga o pedacinho de atum e a gente sente. E agora, experimenta a saladinha. Saladinha com limão siciliano. É um prato que realmente podem comer a dois, né? Que você pode depois tanto puxar, digamos, os ingredientes para o seu prato, ou comer assim como nós estamos comendo um prato só. Você viu com o limão? O limão dá um gostinho diferente, dá um gostinho mais cítrico. A gente muda um pouquinho, né? Sai fora daquele usual de sempre. Chefe Lino, quero agradecer mais uma vez a sua presença. Obrigado. Adoro quando você vem aqui e faz todas essas receitas. E quero desejar também uma boa Páscoa para você que está em casa e para toda a sua família. Obrigado. Para vocês também. Boa Páscoa para todo mundo que está assistindo a gente. E, graças a Deus, consegui me livrar aqui de fazer um prato depois de 3, 4 programas aqui com ovo de Páscoa, chocolate. Ainda bem que ela gostou. Gostei. E o nosso programa de hoje vai ficar por aqui, mas amanhã tem mais novidades pra você. Uma boa Páscoa. Enquanto você vai comer mais um pouquinho.